dias com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários, classe Cordeiros de Cristo. Estamos aqui para mais uma lição. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa aula e que tudo, Senhor, venha acontecer para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos. Amém! Glória a Deus! Nós estamos, crianças, na lição de número 6. E o assunto da lição é Ruth, a heroína altruísta. Vamos repetir? Ruth, a heroína altruísta. Mas o que é altruísta? Porque é uma palavra assim diferente. Altruísta, crianças, é você se preocupar com o outro. É você se preocupar mais com o outro até mesmo do que com você. É difícil, né? Isso é ser altruísta. Vamos conhecer a história, uma história muito linda dessa heroína, né, chamada Ruth. E esse relato, crianças, ele está lá no livro de Ruth. O livro de Ruth está contando toda a história de Ruth, tá bom? Vocês podem procurar depois na Bíblia Sagrada e acompanhar esse relato maravilhoso. O nosso Memória em Ação, olha só, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. Olha só, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. Está lá em Lucas, no capítulo 6 e no versículo 35, esse versículo. É fácil a gente fazer o bem sem esperar nada em troca, porque normalmente as pessoas fazem o bem e esperam ser reconhecido, espera ter um agradecimento, né? É muito difícil quando isso não acontece, né? Tem pessoas que ficam até tristes, mas vamos ver o que aconteceu com Ruth. Olha o que Deus faz com a pessoa que tem essa atitude. Crianças, esta aqui, ó, é Noemi e esse aqui é o seu esposo, Elimeleque. Eles moravam em Belém de Judá, mas devido às coisas estarem bem difíceis lá em Belém, o que eles fizeram? O que Elimeleque resolveu fazer? Se mudar para um outro lugar chamado Moabe, né? Uma outra terra, uma terra distante chamada Moabe. Crianças, eles tinham 2 filhos. Eles tinham o Malom e o Quilion. Malom e Quilion. Esses nomes, antigamente, eles são estranhos mesmo, né? Eles tinham 2 filhos e eles foram, né, morar nesse lugar, em Moabe, aonde lá eles teriam mais condições para viver, para se alimentar, enfim. Elimeleque decidiu ir para lá por achar ser melhor. Mas quando chegou lá, né, passou algum tempo, e sabe o que aconteceu? Elimeleque morre. Isso mesmo, ele morreu. E Noemi ficou viúva, né? Quando o esposo morre, a esposa fica viúva. E assim ficou Noemi, mas ela ainda tinha esses 2 filhos. E sabe o que aconteceu? Eles casaram, o que fez o coração dela se alegrar mais um pouquinho, né? Eles casaram, olha, um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth. E elas eram muito legais, elas se davam muito bem com Noemi, né? Elas eram amigas de Noemi, olha que coisa maravilhosa. Mas aconteceu algo muito triste, crianças. Os filhos de Noemi também morreram. Já pensou? Que tristeza no coração desta mulher. Ela perdeu o esposo, aí quando ela começou a se alegrar porque tinha ganhado, né, 2 noras, os filhos dela tinham casado, mas agora o que acontece? Eles também morrem. E aí Noemi fica sem o esposo, fica sem os filhos. E aí ela sabe que ela não tem nada para oferecer, porque naquele tempo, crianças,
Eles não ficavam dando emprego para mulher. Mulher não tinha emprego. Era o homem que trabalhava e providenciava o alimento para dentro da casa. E aí ela sabia que não poderia ajudar as noras, né? O que ela fez? Ela chamou elas e disse: olha, órfã, Ruth, os meus filhos morreram, eu não tenho como ficar com vocês, eu não tenho como nem sustentar vocês. Então, voltem para a casa dos seus pais, vocês são novas, vocês podem casar novamente. E elas não queriam no início, né? Nenhuma das duas queriam, elas não queriam deixar Noemi, mas ela insistiu bastante: não, vocês têm uma vida toda, vocês podem reconstruir a vida de vocês podem casar, ter uma família novamente. Não, voltem para a casa dos seus pais. E Orfa, ela decidiu ouvir a sogra, né? E voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth não. Ruth, por isso que ela é altruísta, falou aqui, né, no assunto da lição. Ela ficou preocupada com Noemi. Ela nem ligou se ela não ia casar, se ela não ia atrás de um outro futuro. Não, ela pensou naquele momento em ajudar Noemi. Ela ficou muito preocupada com ela, porque ela estava sem marido, estava sem os filhos. E ela disse: não, eu não vou te deixar. E ela disse: Ruth, volte para a casa do seu pai. Não, eu não vou lhe deixar. Para onde a senhora for, eu vou, né? O que a senhora fizer, eu vou fazer. O seu Deus será o meu Deus. Porque Noemi, ela servia ao Deus verdadeiro. Ela veio lá de Belém, né, de Judá, onde eles conheciam o Deus verdadeiro. E claro que com o tempo, né, que ela ficou casada com o filho de Noemi, ela ouvia sobre esse Deus. E por isso que ela falou, né, aonde tu fores eu irei, né, aonde tu morares eu vou morar. Aonde tu ficares, tu resolveres ficar, eu vou ficar também com você. E o seu Deus será o meu Deus. E aí Noemi viu que não ia ter jeito, ela não ia abandonar Noemi. Então ela disse: tudo bem. E aí Noemi resolveu, né, voltar para aquela cidade da onde ela tinha vindo, como a gente já falou, lá de Belém de Judá. Ela resolveu voltar para lá. E Ruth foi junto com Noemi. Ruth cuidou de Noemi, crianças, para que elas não passassem fome. Tinha um homem rico, sabe? Que ele tinha uma grande plantação de trigo. E enquanto os servos, né, os empregados, eles colhiam o trigo. Ó, eu até trouxe trigo para mostrar para vocês. Esse aqui que é o trigo. E com trigo dá para fazer vários pratos, né? E aí, quando os empregados colhiam o trigo e deixavam cair um pouquinho, sabe o que acontecia? A Ruth ia atrás, porque eles não iam mais pegar. Aí a Ruth ia atrás e pegava aquilo que caía, o trigo que caía, e levava para fazer o alimento para ela e para Noemi. E assim ela ficou fazendo isso por muito tempo. E o dono daquela plantação, como a tia já falou, ele era um homem rico, ele ficou observando. E claro que as pessoas, né, falavam: nossa, Noemi voltou para Belém, né? E olha, essa moça, ela é muito boa, porque ela poderia ter ficado lá no lugar dela, poderia ter se casado, mas ela veio acompanhando Noemi. E aí eles sabiam que ela ia lá, pegava aquele trigo que caía, né, para fazer comida para elas duas. E a história ia se espalhando. E esse homem, o nome dele era Boaz. E Boaz, ele tinha ouvido falar, né, da atitude de Ruth, que ela veio da sua terra, né, acompanhando a viúva, que é a Noemi. E ela cuidava da Noemi com muito carinho. E ele já tinha ouvido falar. E quando ele viu que ela
estava na sua plantação pegando, né, os restos que caíam. Sabe o que ele falou? Ele falou para os seus empregados: ei, deixa cair mais um pouco aí, deixa que ela pegue mais, deixa que ela consiga mais aí, deixa cair. E aí agora os empregados já começavam a deixar cair mais. E aí Ruth começou a levar um pouco mais de trigo. E elas se alimentavam daquilo que Ruth conseguia. E sabe o que aconteceu, crianças? Por essa atitude de Ruth, que ficou conhecido naquele lugar lá em Belém de Judá, esse homem que ficou também tão impressionado, Boaz, que ficou tão impressionado com a atitude de Ruth, ele se apaixonou por ela também. E eles casaram. Olha que maravilha! Eles casaram. E não foi só isso, viu? Eles também tiveram um filhinho. E olha só que alegria agora para Noemi. Olha o que Ruth fez por ela. Ruth salvou ela da tristeza, né? Salvou ela da solidão, até mesmo da fome, porque ela providenciava comida para elas. E agora Deus, né, vendo toda essa atitude desta mulher, né, que não pensou nela, mas pensou na sua sogra, o que ela fez, o que Deus fez? Deus recompensou ela, Deus honrou a Ruth. E aí, olha, ela teve um bom casamento, porque Boaz, ele era um homem rico, um homem muito bondoso, e ele amava verdadeiramente a Ruth. E aí, olha só, se casou com ela, tiveram filhos, e aqui, olha, o primeiro bebê deles aqui, né, alegrou o coração de Noemi. Olha só, que vivia triste, né, porque não tinha mais seu esposo, não tinha mais os seus filhos, e foi amparada por Ruth. E agora ela estava mais contente ainda, porque Ruth tinha casado, e Ruth, depois que casou, não abandonou ela não, muito pelo contrário, pôde dar o melhor para ela, né? E agora ela até ajudava a Ruth a cuidar do seu bebezinho. Olha que maravilha, olha que coisa linda o Senhor fez, né, com Ruth, porque ela foi uma heroína altruísta. Ela se preocupou com a sogra dela, ela não pensou, né, no seu futuro, ela não pensou naquilo que ela deveria fazer por ela, mas ela pensou naquilo que ela deveria fazer por Noemi. Olha que relato lindo, que relato maravilhoso, né? Por isso que ela é considerada essa heroína, né? E olha o que é interessante. Dos filhos de Ruth, né, foram nascendo, né, nasceram os netos, eles cresceram, casaram, nasceu o neto. Aí, olha só, foi nascendo até que chegou no rei Davi, no seu filho Salomão, e aí foi nascendo mais gente, até que chegou aqui no Salvador. Isso mesmo, Jesus, ele é descendente daqui, de Ruth. Olha só, que honra! E é por isso que esse relato dela está aqui na Bíblia Sagrada, né? No livro, inclusive, que leva, né, o nome dela, Ruth. Por quê? Porque ela tomou essa atitude, mesmo ela não sendo daquele povo, né, do povo de Noemi, mas ela teve um coração que agradou a Deus. Por quê? Porque ela conheceu o Deus verdadeiro. Crianças, quando a gente conhece o Deus verdadeiro, ele mora no nosso coração. E nós passamos a ter atitudes como essa de Ruth. Nós não somos egoístas mais, mas nós passamos a pensar nos outros, a ajudar o outro sem querer nada em troca. Eu vou fazer isso aqui porque ele vai ser eternamente agradecido a mim. A gente não tem que fazer as coisas, né, esperando um agradecimento, esperando uma recompensa, mas nós temos que fazer o certo, né? Nós temos que ajudar as pessoas, porque nós temos aqui, olha,
Deus dentro do nosso coração. E se nós temos Deus dentro do nosso coração, as nossas atitudes são atitudes que agradam a Ele. E uma das atitudes é essa, né? Uma das atitudes é essa, de você se preocupar com a outra pessoa. Nós precisamos estender a nossa mão. Não adianta te dizer que gosta de uma pessoa, né, se no momento que ela mais precisa a gente não ajuda. Isso não é gostar. Por isso que nós temos que ser altruístas, nós temos que nos preocupar com as outras pessoas e que nós possamos ter esse coração de Deus, né? Um coração que se preocupa com as outras pessoas. Então, fiquem com esse relato, fiquem com esse ensinamento dentro do seu coração, porque não é humilhação a gente servir as pessoas, não é humilhação a gente ajudar as pessoas, não é humilhação a gente se preocupar com as pessoas, muito pelo contrário, isso é muito honroso. Embora essa pessoa nunca agradeça a você, mas Deus está vendo, Deus estava vendo Ruth e Deus está vendo você e com certeza Ele vai dar a recompensa, amém? Então, guarde no coração esse ensino e vamos agradecer ao Senhor, né, por esta lição maravilhosa. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta lição. Quando nós aprendemos, Senhor, que precisamos nos preocupar uns com os outros, porque, Senhor amado, esta atitude te agrada. Pai de infinita bondade e misericórdia, nos ajuda, Senhor, a ser altruísta. Nos ajuda, Senhor amado, a pensar no outro, Pai, a nos preocupar com o outro. Deus de poder, Deus de maravilha, que Tu possa sempre estar em nosso coração e que nós não venhamos esquecer de ter as boas atitudes, as atitudes que Te alegram, as atitudes que Te agradam. Senhor, nós Te pedimos, continue conosco. Amém! Então, crianças, até a próxima lição. E para concluir fechar esse ensino maravilhoso, vocês vão ficar com esta linda canção. Tchau, tchau!
sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial.